Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 27 de fevereiro de 2022, eu quero evitar tocar no assunto da guerra diretamente, né? Até porque pretendo falar muito disso na live do dia 2. Mas, enquanto isso, tocando num tema correlato, mas de abrangência mais universal, que é uma dicotomia mais apropriada para se compreender a realidade política, ideológica, econômica generalizada, especialmente social e cultural. E como eu sempre digo, você compreender a realidade pressupõe uma visão dinâmica, pressupõe você ter um par de opostos que te permitem dar uma percepção dialética. Então você ter uma dicotomia real é absolutamente crucial para se fazer esse entendimento. Ao passo que as dicotomias falsas são as que destroem o entendimento, como a dicotomia esquerda e direita, a dicotomia feita para confundir. Bom, eu já expressei coisas parecidas aqui em várias formas distintas. Evidentemente, nós podemos pensar na distinção das duas grandes mentalidades atuais no mundo, como uma distinção geopolítica em termos de talassocracia, telurocracia, que é o poder marítimo contra o poder terrestre. Nós podemos pensar também naquela grande cisão entre os interesses objetivos e concretos de uma grande maioria e os interesses mais subjetivos de uma pequena minoria, mas que detém o poder. E essa agora vai mais diretamente ao encontro de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma grande distinção entre o poder político e o poder econômico, que ao longo da história sempre existiram, mas que o que caracteriza a nossa época, ao menos no Ocidente, é a supremacia do poder econômico sobre o poder político, enquanto tradicionalmente sempre foi o contrário. Embora os dois existam desde sempre, né, para dizer de forma poética, mas tradicionalmente o poder político sempre esteve à frente do poder econômico. Embora com o poder político você consiga obter poder econômico, assim como com o poder econômico você pode comprar poder político. Mas o que eu quero colocar aqui é o que caracteriza essencialmente a distinção entre esse nosso momento histórico global e o que está acontecendo nesse exato momento. Por trás de tudo tem um confronto entre uma supremacia de um poder econômico contra a supremacia de um poder político. Basicamente esta leitura que nos vai permitir ir além dos véus de ilusão que estamos imersos. Bem, e o poder político, não pretendo delongar muito, mas política é a capacidade de você fazer coalizões, convencer as pessoas do seu ponto de vista, unir forças. Todo verdadeiro poder pressupõe você conseguir aglutinar uma quantidade cada vez maior de pessoas em prol de um objetivo comum, fazê-las pensarem de uma determinada forma e perseguirem um objetivo em comum. E aqueles que estiverem na liderança desses projetos, ou forem mais inteligentes, forem capazes de liderar mais, vão colocar a maioria das pessoas a seu comando. Então o poder político é uma expressão direta de uma tendência natural humana de você ter lideranças, de você ter as pessoas buscarem suporte em outros que são vistos como mais inteligentes, e se expressando em todos os níveis até chegar nas estruturas estatais hierárquicas extremamente complexas como nós temos, como reinados, impérios, estados. E bom, e enquanto isso, o poder econômico, que é um pouco mais tardio, né, pressupõe um certo desenvolvimento um pouco mais sofisticado de meios de produção, de riquezas, até em níveis mais avançados até de moeda, é aquele poder que você tem da riqueza, que ele pode ser obtido a revelia de um poder político, mas geralmente ele está sintonizado. E quando você obtém a grande quantidade de riqueza, evidentemente você pode comprar poder político, ou você pode utilizar aquela riqueza para aumentar a sua capacidade de influência e tentar convencer outras pessoas do seu ponto de vista, com a vantagem de que mesmo que você não tenha uma retórica muito boa, mesmo que você não tenha um conteúdo argumentativo muito bom, você pode compensar isso pela imensa capacidade de atingir um público cada vez maior, né? Parece que existe imprensa, por sinal, né, para você formar opinião por uma quantidade cada vez maior de pessoas. Mas bem, o grande problema é que a tendência da maioria, da imensa maioria das pessoas é preferirem o poder político. Por quê? Porque o poder político, em primeiro lugar, ele é claro. Você normalmente sabe quem está no comando. Você conhece visualmente o líder. Esse líder vai ter que enfrentar uma série de demandas. Então ele pode estar numa situação muito boa, ele pode ter conseguido uma condição até de grandes regalias, de grande influência, mas ele está sempre onerado também por uma compensação, por um desgaste. Mesmo em um país
com um líder extremamente poderoso, até as raias do totalitarismo. Esse líder vai ser conhecido, vai ser duramente criticado, vai ter setores que vão estar contrários a ele, nem que seja internamente ou internacionalmente. Então você sempre tem essa válvula de fuga, ao menos psicológica, para quando você não se sente bem com aquele poder político específico que está no poder. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos alguém num determinado poder político que tem uma enorme oposição descendo o cacete nele, você pode se juntar por pessoas que são opostas a ele, e qualquer situação que ele sofra, qualquer revista que ele sofre, você pode comemorar porque você não gosta dele. Por esses e outros motivos, a maioria das pessoas tende a se sentir melhor com os poderes políticos. Até porque quando esse poder político é alinhado a você, aí é ótimo, aí você pode exaltá-lo, pode louvá-lo, pode virar fã dele, vestir camisa. Então tem toda essa questão de torcida, sabe? Que as coisas que as pessoas gostam muito de se mobilizar nesse sentido. Por outro lado, a maioria das pessoas não gosta muito de poder econômico. Tudo bem, entendem que as pessoas podem ficar ricas, que eles podem ter uma capacidade de influenciar mais na sociedade, mas a gente fica sempre meio pé atrás, porque pelo menos o poder político foi obtido por convencimento de pessoas como você. Frequentemente são pessoas que vieram de uma condição razoável de igualdade. Surgem líderes populares das massas. E o poder econômico, embora possa ser também de alguém que surgiu do meio popular, inclusive aquelas pessoas que comprovadamente saíram de um meio popular como o seu, assim, e enriqueceram, tendem a ser muito melhor vistas. Mas a gente não gosta muito daquelas pessoas que nasceram em condições de riqueza, especialmente daquelas várias gerações que vêm nascendo uma atrás da outra, de gerações de privilégios, que simplesmente herdaram esses poderes econômicos e ficam numa boa. Assim como a gente já gosta menos, pelo menos na contemporaneidade, já gosta um pouco menos daqueles líderes hereditários também. Não é à toa que a situação social mudou de forma a repassar o poder político daquelas dinastias para dividi-lo com o poder político que vem de outros setores, que vem ou das massas, né, como é o caso de você ter uma Câmara dos Comuns, ou ainda mesmo da nobreza, como você tem a Câmara dos Lordes. Você tem um processo histórico de acomodação e modificação do poder político. Mas o poder econômico tende a incomodar a maioria das pessoas quando elas sabem que, frequentemente, muitos daqueles nunca nem fizeram por merecer aquilo que eles possuem. Só que nós estamos numa época histórica onde a intensificação desse poder econômico, das riquezas dos ultra ricos, atingiu um patamar inédito, completamente inédito. Por mais poderosos que fossem reis, imperadores no passado, a distância que eles detinham daqueles mais pobres era muito menor do que existe hoje entre uma elite bilionária e os mais pobres. A distância é um negócio assustador. As pessoas às vezes perdem a noção da dimensão das coisas, mas, por exemplo, quando a gente fala qual que você acha que é a distância em dinheiro, em dólares, das pessoas mais pobres, estou falando dos mais pobres mesmo, miseráveis para os mais ricos, é 100, é 1000, é 10 mil? Não, é 100 bilhões, 100 bilhões de vezes. Depende do caso, até mais, depende do modo que você articula. Então a diferença é muito grande. Sendo bastante evidente para o próprio poder econômico que ele gosta de uma popularidade menor que o poder político, então só resta uma opção. O verdadeiro poder vai se ocultar. É daí que surgem as nossas plutocracias. E isso está em comunicação muito profunda com tudo que... uma série de percepções que a gente entende, generalizadas sobre a realidade, que os mais supremos poderes, os mais sofisticados poderes são ocultos. Nós podemos usar várias imagens para ver como que isso é intuitivo para as pessoas. Por exemplo, lembra daquela famosa frase de que por trás de cada grande homem existe uma grande mulher? Ou aquela situação onde você tem poderes que estão sempre às sombras, sussurrando coisas no ouvido do rei. Então, isso sempre preocupou muito as pessoas. Pega aquela imagem, por exemplo, pega uma imagem mais curiosa, no caso assim, daqueles fetiches de dominação, onde o sujeito está lá amarrado, lá tomando uma chibatada da dominatrix, lá, mas percebe quem está no poder ali? Aquele circo todo é feito em função do desejo daquele sujeito que está aparentemente dominado. Você vê que as coisas não são tão evidentes assim. Pega ainda mais profundamente, a imensa maioria das pessoas do mundo acredita que o poder supremo do universo é Deus, e Deus é oculto.
ou podem pensar nas maquinações do diabo, e eles são ocultos, ou que a maior artimanha do diabo é convencer a todos de que ele não existe. Então tem uma percepção intuitiva muito clara de que o poder maior mesmo tem que ser escondido. Ele tem que manipular os demais e não se expor de uma forma aberta, se revelando e oprimindo de uma forma aberta, de comandando de uma forma direta. Ou seja, nós temos essa percepção intuitiva muito forte de que o verdadeiro poder é discreto. Que se você tem poder demais é melhor você se esconder, é melhor você agir por fora. Por quê? Porque aí você continua exercendo seu poder indiretamente e você não se expõe. Você deixa de sofrer todo aquele ônus que é você ter uma opinião pública voltada contra você, uma oposição diretamente voltada contra você. Você tem que prestar contas à comunidade interna ou internacional. E ao mesmo tempo, você garante a satisfação dos seus interesses. E se tudo der errado, frequentemente ninguém nem sabe quem você é. Você pode sair na rua andando no meio de todo mundo que ninguém nem te reconhece. Então é muito evidente, o verdadeiro poder, o mais supremo, quando ele se amplifica demais, ele tende a se ocultar. E o poder econômico descobriu isso, e o poder econômico, então, ele está exercendo o poder de uma forma indireta. E o que é a forma, o modo de governo ideal para o poder econômico continuar no comando? Como eu já coloquei uma vez aqui no canal, no vídeo, plutocracia, ou melhor, democracia, o governo favorito da plutocracia. Esse sistema de governo é a democracia liberal. Nessa tensão entre o poder econômico e o poder político, pega o nosso caso do Brasil. Nós temos, por exemplo, o famoso, ou tínhamos, porque a situação também controversa, o famoso financiamento de campanha eleitoral, né? Essa bizarrice onde, no final das contas, o cara que vai ser eleito é o que teve mais dinheiro, ou que recebeu mais dinheiro do poder econômico. E, posteriormente, então, evidentemente, vai prestar contas a este poder econômico que praticamente o elegeu, né? Só que nós temos essa dinâmica. Uma vez que você assume o poder político continua sendo poder, em qualquer situação. Você vai ter a capacidade de movimentar a coisa. Você pode até mesmo, em algumas situações, confrontar o poder econômico. Para evitar que isso aconteça, o que se faz? Cria-se um sistema de descarte compulsório dos poderes políticos. E aí você tem aquela situação que o presidente só pode ficar 4 ou 8 anos. Porque durante esse período de tempo é muito difícil você conseguir acumular e consolidar esse poder político suficientemente para fazer frente ao poder econômico. Porque o poder político ele ainda tem uma série de vantagens. Quando você está em evidência, quando você se torna um líder forte, quando você começa a ter apoio, adesão das massas e ser influente em vários setores, você pode ir confrontar o poder econômico. É evidente que pode. Então a estrutura da democracia liberal é criada para minimizar este risco. Tanto tocando compulsoriamente o governante, quanto até mesmo estabelecendo um princípio de oposições, de modo que aquilo que um determinado governante desenvolveu, que poderia servir de base para ele recomeçar num outro momento mais consolidado, chega um outro governante e faz tudo ao contrário. Então eles se enfraquecem. E isso acontece não só a nível executivo também, mas também no nível legislativo. Tem limites ali para aqueles mandatos, apesar de, dependendo do contexto, ele pode ser prolongado de uma forma muito mais indefinida. Mas é importante você ir fazendo essas limitações pontuais para impedir o surgimento de poderes políticos mais fortes. Por isso que toda vez que vai surgir um poder que percebe esse problema e decide se manter no poder por mais tempo, por meio de vontade popular, tipo você tem assim 80, 90% da população apoia aquilo ali e diz: ei, vocês querem que eu fique mais tempo no mandato? Diz sim, queremos. Aí faz um referendo lá, sim, e mantém o cara lá indefinidamente com uma popularidade lá em cima. Aí nossa mentalidade vai chamar isso de ditadura e vai deslegitimar esse poder das mais diversas formas possíveis. Porque esse cara conseguiu poder político real, poder político superior ao poder econômico, e o poder econômico não gosta disso. Tem uma série de vídeos aqui no canal, basicamente quase que só sobre isso, né, para deixar alguns aí na tela final. E é nesse exato momento que nós temos essa tensão agora. Nós temos um Ocidente que está radicalmente dominado pela primazia do poder econômico. E nós temos um Oriente que ainda é largamente investido do poder político. Pode-se dizer que hoje o maior expoente mais evidente do poder político no mundo é Vladimir Putin. Talvez Xi Jinping na China. Você vai ver que todos esses países que têm esse viés ou mais socialista, menos liberal, mais tradicional, são chamados de ditaduras, todos eles têm
esse poder político devidamente entronizado, e isso tem que ser repetido na orelha de todo qualquer infeliz que finge que não entende. Isso é com apoio popular massivo. É impossível, é simplesmente impossível um governante se permanecer no poder por muito tempo, um governante, um político, sem apoio popular. Vocês tentam inventar uma narrativa maluca de que é possível você ter lá uma pequena elite pisoteando, esmagando todo mundo contra eles, e eles lá sozinhos. Não, isso é impossível. Aquela própria noção da pirâmide de poder, ela já deixa isso claro, tem que ter graus. Você pode até ter uma casta dominante que tem uma tensão com relação aos interesses da maioria, que normalmente isso acontece. Mas você tem que ter apoio de pelo menos um grande segmento. Não tem essa de só uma elite sozinha controlando tudo. Isso é obviamente impossível. Eles tentam passar para a gente essa ideia. Tentam passar para a gente que um governante que está perpetuamente no poder em algum país aí, na verdade é um autocrata oprimindo a sua população. Essa população está lá desesperada para ser libertada pelos heróis da liberdade dos Estados Unidos, né? E evidentemente isso é falso. Não quer dizer que isso não tenha problemas. Claro que tem um monte de problema. O poder político está cheio de problemas. Não estou querendo isentar a problemática interna dele. Até mesmo aquele fato de que pode perfeitamente ser o caso de que aquele governante que tem evidência não esteja realmente no poder. Pode ter um poder oculto ali também. Não vamos deixar essa possibilidade ser eliminada. Essa possibilidade existe. Mas, estou falando, no contexto atual, pelo menos nos maiores exemplos, a gente tem poucos motivos para crer nisso. Porque, na pior das hipóteses, ainda que seja o caso, ao menos existe um poder político que está assumindo aquilo ali de uma forma indefinida. Então nós temos no Oriente essa tradição que de certa forma reflete esse modo mais antigo de ser, que é um poder político mais forte, mais centralizado, mais direcionado, e que assume mais a responsabilidade pelo tudo que está acontecendo, e que tem uma autoridade real, muito maior do que a autoridade dos poderes políticos ocidentais, que são muito mais vulneráveis, são muito mais descartáveis, podem ser derrubados a qualquer momento por maquinações. Nós temos um sistema onde é perfeitamente possível que um governante seja alijado do seu poder sem que ele cometa qualquer tipo de falta significativa. Basta que ele não tenha um massivo apoio popular, né? Até no caso do Brasil, que você não consegue dar impeachment num presidente que tenha um grande apoio popular. Você primeiro tem que remover esse apoio para você conseguir fazer isso. Foi o que aconteceu com o caso da Dilma. Para que se pudesse dar um impeachment da Dilma, qual que é o único critério relevante para possibilitar o impeachment? É que você não tenha apoio no Congresso. Se o seu apoio no Congresso for muito fraco, você pode ser derrubado. Agora, por que não se tem apoio no Congresso? Um dos maiores fatores é quando o presidente sofre perda de apoio popular. Porque aí, se você não tem uma quantidade de população muito grande apoiando aquele presidente, você já não vai ter muito risco e você também manifestar abertamente sua oposição a ele. Ao passo que um presidente extremamente popular, você pode fazer isso e na próxima eleição você se ferra, porque o pessoal vai lembrar que você se opôs a um presidente extremamente popular. Então isso é absolutamente crucial. Mas se o presidente se cometeu um crime ou não, isso é absolutamente irrelevante. Ele pode ser um santo imaculado e vão inventar alguma tecnicalidade bizarra para derrubar ele. E se ele for um calhorda que praticou praticamente todos os crimes os piores possíveis, totalmente irrelevante se ele tiver apoio do Congresso. E ainda um apoio consolidado da população que se reflete em apoio do Congresso, ele não vai ser tirado do poder. Então aí você vê um dos sintomas da fajutice, né, da nossa democracia liberal aqui, quando entra nesses estádios de crise mais sofisticados. Mas o ponto é que por trás de tudo isso, por trás de todo esse processo, existe um poder econômico consolidado. Nós temos aí gerações de dinastias, de oligarquias extremamente ricas, que nós sabemos muito bem que estão aí no poder. Nós conhecemos as listinhas dos bilionários lá, ou pelo menos pensamos que conhecemos. Sabemos de qual é o nome de alguns deles, nós estamos descendo o pau em nome de alguns deles. Eu tendo a dizer que aqueles que estão mais na nossa boca não são os verdadeiros plutocratas. Eu tendo a dizer que Jorge Soros não é lá muita coisa em termos de influência plutocrática, porque ele já é muito conhecido. E que os maiores e mais poderosos mesmos são os menos citados e às vezes totalmente desconhecidos. Eu não me surpreenderia nem um pouco se houvesse uma mega dinastia hiperpoderosa que nenhum de nós nunca nem ouviu falar. Eu acho isso perfeitamente possível. Inclusive em As Quatro Damas do Apocalipse eu trabalho exatamente com isso. Mas o ponto é que nós temos agora um momento de tensão entre um bloco onde existe a primazia do poder econômico e outro que é a primazia do poder político. E isso está refletido nesse momento histórico entre
Eurásia, especialmente Rússia, China, com seus aliados como Bielorrússia, como Irã, como Coreia do Norte, e aqui ao sul, Venezuela ou Cuba, esses aliados mais dispersos assim, né? E a primazia do poder econômico, que é basicamente os Estados Unidos na liderança da OTAN, União Europeia. A União Europeia é um caso absolutamente escancarado de plutocracia, né? Você seu país se submeter a uma liderança estrangeira cujo processo de seleção desse parlamento é estranhíssimo, é muito esquisito, e esse parlamento faz coisas absolutamente à revelia do que a população deseja. É um grau extremamente sofisticado. A União Europeia é uma espécie de grande marca, de grande conquista da plutocracia. Chega ao ponto que, por exemplo, poderes políticos muito fortes e muito locais, como por exemplo a Inglaterra, não quis mais fazer parte. Porque a Inglaterra tem um histórico de poder muito forte, de poder. Aliás, foi quem fez a transição do poder econômico, do poder político para o poder econômico. A Inglaterra foi o Império Britânico. O país tem uma tradição de consonância entre esses dois poderes, então ela é extremamente poderosa, ainda hoje é. Foi a primeira que percebeu que fazer parte da União Europeia não valia a pena. Mas bem, então nesse momento nós temos esse recorte ajuda a compreender muita coisa. Se você pensa por meio dele, você vai perceber que 90% das maquinações que você vê na grande mídia são puras ilusões, coisas que não fazem nenhum sentido, e tem ainda uma série de coisas que a gente tem que sempre pontuar. Em especial que o poder econômico tem, uma sociedade regida pelo poder econômico tem algumas vantagens também, sempre não pode negar, não vamos cair no maniqueísmo de que um é o bem e outro é o mal, por favor. A gente tem que reconhecer que tem algumas nuances. Por exemplo, uma das vantagens do poder político é essa transparência maior. Você sabe que está no poder, você pode cobrar o governante. Mas uma vantagem do poder econômico, pelo menos nos países mais desenvolvidos, é que de fato há um certo grau de liberdades que você pode até considerar irrelevantes, mas que elas realmente frequentemente não existem. Por exemplo, você pode descer o pau à vontade no governante, porque você não vai estar afetando diretamente quem está no poder real mesmo. E ela permite um certo grau de autocrítica que você não vê tão claramente nos países de poder político mais desenvolvido. Nesses países, a tendência é haver uma repressão maior, inclusive contra opiniões, né? Então é mais difícil você ser uma oposição num país, numa Rússia, numa China, do que ser oposição nos Estados Unidos, pelo menos de uma forma direta. Então, isso nesse Ocidente permite que você surja lideranças e surge forças de crítica interna que tendem a ser maiores do que em outros casos, apesar de que outros que tem também. Isso aí não pode dizer também que tudo é uma distinção de grau. Né? Acabamos de ver uma série de manifestações na Rússia que são contra a guerra, isso é normal. E essas manifestações foram reprimidas da mesma forma como manifestações daqui, que se manifestaram, por exemplo, contra a invasão do Iraque, também foram reprimidas a cacete, gente pondo na cadeia. Então, isso é normal. Agora, tem graus. Tem que admitir que tem alguns graus. Agora, por que no poder econômico, nosso modelo democrático liberal ocidental, existe esse campo de manobra mais amplo? Por causa de um princípio que eu não tenho um vídeo específico, mas eu já falei mais de uma vez aqui, que quanto maior a disparidade de forças entre duas frentes, mais a força maior tem capacidade de controlar a força menor com menos violência. Aquele exemplo prático, se chega para brigar comigo, se um indivíduo mais ou menos da minha mesma estatura, mesma força física, mesma habilidade, eu não vou ter como subjugar aquele indivíduo sem violência extrema, vou ter que arrebentar o cara tudo para conseguir superá-lo. Mas se é um diabo menininho pequenininho, simplesmente segura ele aqui, ele não precisa machucá-lo para contê-lo. Então, nesse sentido, é a mesma coisa, existem duas forças militares extremamente díspares em termos de potencial, a força mais forte pode neutralizar a mais fraca com mais facilidade, nem que seja utilizando outros recursos mais específicos, né? Então é aí que está o detalhe. O fato de nós termos uma profunda autocrítica interna, de nós podermos descer o pau nos nossos governantes, nós podemos às vezes até expor os plutocratas, até pegar aqui a listinha lá dos bilionários que estão fazendo esse lobby no Congresso e jogar lá para todo mundo ver, nós podemos fazer isso. Mas o que isso faz? Que diferença isso faz? Nenhuma, porque o grau de poder é tão díspare que eles não estão nem aí para que você possa fazer isso. Quando você está num grau de poder extremamente elevado, você não dá a mínima para que aquele dominado fique esperneando. E se você for pensar isso até no nível metafísico, até pensar se existe o Deus como poder supremo do universo, ele não está nem aí para você ficar blasfemando, porque a diferença é tão brutal que não importa. E é aí que está o problema. Dentro do ambiente do poder político, a repressão frequentemente tem que ser maior,
porque ele não é um poder tão grande em relação às massas quanto costuma ser o poder econômico. Ou seja, uma mobilização interna, uma oposição interna tende a oferecer uma ameaça maior ao poder político dominante do que no nosso caso ocidental, onde você pode fazer uma massiva oposição, essa oposição nunca conseguir efetivamente tirar do poder os verdadeiros governantes, que são os ocultos. Você tira o fantoche, né? Você tira o marionete da vez. E se o outro entrar e for um pouco mais esperto, ele pode até dar uma afetada ali no jogo de forças. O caso do Trump é um caso bastante emblemático. O Trump é especialmente perigoso, porque, para começar, ele é alguém do poder econômico. Então ele já é um bilionário, então ele já tem um poder econômico real. Aí se ele vem e começa a angariar poder político, aí ele fica extremamente perigoso. Então ele tem que ser tirado do poder o mais rápido possível. E olha que com essa situação toda ele corre o risco dele voltar aí na próxima eleição. Então nós temos essa tensão interna, a gente tem que sempre observar sobre essa ótica dos poderes ocultos ou mais discretos, das disparidades de poder. Por isso perceba que toda vez que você é censurado, toda vez que você tende a ser atacado diretamente por poderes maiores, pode ser apenas porque realmente fez um discurso assim que não tem cabimento, mas pode ser também porque você está oferecendo algum risco real ao poder. Isso é muito frequente disso acontecer. Até pretendo fazer um vídeo especificamente sobre essa questão do nazismo, não tanto sobre o nazismo em si, mas toda essa celeuma em volta dele. É que frequentemente esse assunto é tabu, porque se você começa a explorar mais o assunto do nazismo, ele te leva para um outro assunto, que não tem nada a ver com o nazismo, mas ele te leva para outro assunto que é extremamente crucial e pode desmascarar toda essa estrutura que eu estou colocando aqui de poderes plutocráticos. Mas basicamente, para não me alongar demais, essa é a grande dicotomia que nós temos que pensar, com a qual nós temos que trabalhar. Não só essa é uma das formas de leitura, tem outras formas de leitura também, mas elas tendem a estar em consonância. E é um modo de você perceber melhor e se livrar mais das articulações, das artimanhas e de todas as estratégias de manipulação que são absolutamente fundamentais para o poder econômico. Não que o poder político também não utilize de manipulação, utiliza. Mas a manipulação no poder econômico é incomensuravelmente mais sofisticada. Ela envolve, inclusive, criar opções de aparente oposição ao poder dominante, para que as pessoas se apeguem a ela e fiquem lá discutindo indefinidamente. Ela pressupõe a criação de pautas divisivas só para fazer as pessoas ficarem brigando entre si sem ver as coisas mais importantes. Mas é isso. Bom, até vai ser difícil deixar aqui na tela final os vídeos relevantes, que são vários vídeos sobre esse assunto, mas eu vou selecionar os melhores. Prestem atenção nas telas finais, por favor. E eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de fevereiro de 2022. E espero vocês lá na live do dia 2, 21 horas, sobre a questão da Guerra da Crimeia, com um especialista, um doutorando, alguém que fez doutorado inclusive na Rússia, sobre essa questão ética do Donbass, que é Donetsk e Lugansk, que é o pivô principal de disputa dessa guerra. Muito obrigado por sua atenção.